Bem-vindos à nossa Masterclass passo a passo para sair do bloqueio criativo com IA. Não é novidade que a profissão de estilista exige muita criatividade, mas é normal ter algum esgotamento ou bloqueio criativo. E é aí que as máquinas entram para nos ajudar. A inteligência artificial está transformando o dia a dia de profissionais ao redor do mundo e na moda não seria diferente. É por isso que a Audaces lançou a Audaces Sophia, um braço direito de estilistas na hora de criar suas coleções. Para te mostrar o potencial incrível que a Sophia tem, convidamos nossos especialistas Nathalie e Tom, que vão te mostrar como ela funciona em conjunto com o Audaces Fashion Studio e Audaces Ideia. E como pedimos para vocês no Instagram, a Nathalie e o Tom vão mostrar algumas criações com os tecidos e cores escolhidas. Legal, né? Nathalie, Tom, agora é com vocês. Oi pessoal, eu sou o Tom, responsável aqui na Audaces no time de produto pelo Fashion Studio, e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Fashion Studio, como vocês podem utilizar ele para auxiliar no processo de criação e desenvolvimento de coleção, e também focar um pouquinho na Sophia, inteligência artificial muito poderosa que contém dentro do sistema, e com ela você consegue aí criar novas ideias e até mesmo aprovar protótipos virtualmente. O Fashion Studio é um sistema de modelagem em 3D, mas não precisa se assustar, não tem necessidade nenhuma de conhecer sobre modelagem planificada. No Fashion Studio você tem a possibilidade de utilizar recursos para puxar os tecidos, portar, e assim você vai esculpindo a roupa em cima do seu manequim. Dentro do sistema a gente tem algumas bibliotecas, sendo a primeira delas a de manequins, onde você pode selecionar o tipo de manequim que você quer criar a sua roupa, né? Aqui então você vai pensar no público-alvo da sua marca, se ele é infantil, adulto, feminino, masculino, e aí você pode selecionar o manequim que você deseja, que ele automaticamente vai aparecer centralizado na janela 3D. O sistema também contém uma biblioteca padrão de roupas pré-construídas, onde você pode utilizar para dar um pontapé inicial na sua coleção, não sair aquela criação do zero. Depois a gente também tem uma biblioteca de estampas, todas já geradas com a Audaces Sophia, entre outras estampas localizadas e tecidos, texturas de tecidos que você pode utilizar na sua roupa para enriquecer o visual final da sua criação em 3D. Mas agora, indo para a parte da criação com a Sophia, nós fizemos uma pesquisa pelo Instagram e ali a gente conseguiu identificar algumas preferências de vocês. Entre cores, tecidos e formas, a gente desenvolveu aqui um blazer, uma saia, nas cores marrom. E utilizando a Sophia agora, de 3 maneiras diferentes, a gente pode obter 3 resultados muito interessantes que vão enriquecer o seu processo de desenvolvimento e criação. Clicando no ícone da Audaces Sophia, a primeira janela que a gente vai ver é o Recriar. Aqui a gente pode colocar um prompt textual, algumas palavras que a Sophia, a inteligência artificial, vai utilizar para guiar a criação, além de ver a imagem do look em 3D que a gente havia pré-construído. Na opção de ângulo, você pode definir se você quer que a Sophia crie a parte da frente ou a parte das costas da roupa que você precisa para o seu mix de produto. Além disso, a gente tem também aqui uma aba de criatividade, onde quanto menor a criatividade, mais fiel ao seu desenho original a criação vai ser, e quanto maior a criatividade, mais elementos novos a Sophia vai trazer para o seu croquis. Então eu vou colocar aqui a Sophia inicialmente com pouca criatividade, eu vou escrever no prompt que é um vestido com tecido em couro, e vou, com esse prompt bem simples, gerar uma imagem com a Sophia. Então aqui a gente tem o primeiro resultado, a gente tem uma imagem renderizada com uma qualidade bem realista, com muita fidelidade ao desenho inicial que havia sido construído. Agora eu vou fazer a mesma criação sem modificar o meu prompt, utilizando a opção com maior criatividade. Pronto, então temos aqui um novo modelo criado com a Sophia. E percebam que, pelo fato de eu ter utilizado a criatividade mais elevada, a Sophia já teve uma liberdade maior para criar um modelo diferenciado. Se eu criar mais um modelo, eu vou ter ainda uma terceira ideia que poderia servir
para a construção de uma matriz de decisão sobre qual é o modelo final que vai para a minha coleção. Mas agora, vou mostrar também outros recursos que a Sofia pode trazer e que são muito enriquecedores para alguns cenários específicos do desenvolvimento de produtos. Existe um momento na validação das coleções onde é necessário a apresentação de todo o moodboard visual de como a coleção vai ser comercializada. Com a Sofia, a gente pode fazer a criação em 3D no Fashion Studio e ter aqui na aba Passarela uma pré-visualização daquela roupa finalizada vestida em um modelo. Para isso, a gente pode configurar algumas opções aqui dentro da Sofia. A primeira delas permite você remover ou utilizar um fundo de cor. A gente pode ativar ou desativar a visualização aproximada, que vai deixar alguns detalhes da roupa um pouco mais perceptíveis. E a gente também tem a possibilidade de pré-configurar a posição que o manequim vai estar na imagem final gerada. Quando eu seleciono essas propriedades, automaticamente o Fashion Studio vai abrir a passarela, que é um outro recurso que nós temos onde a gente consegue ver a criação desfilando em tempo real. Vou selecionar a posição e aguardar o Fashion Studio Passarela abrir. Nesse momento, eu não vou fazer nenhuma configuração de desfile na passarela, isso pode ser foco para uma outra Masterclass. Eu vou deixar ela em segundo plano, porque aqui eu só precisava realmente ter esse preview no modelo para conseguir enviar o comando para a inteligência artificial gerar uma imagem realista. Então, eu já tenho aqui uma posição em A, mas eu posso alternar, por exemplo, para uma posição desfilando, ou então uma posição parada. Com isso, eu posso clicar em gerar imagem realista e automaticamente a Sofia vai mostrar para mim a roupa que eu criei numa modelo realista. Aqui a gente tem o resultado final, mas eu posso continuar gerando inúmeras opções, adaptando levemente o meu modelo principal ali no Fashion Studio para criar realmente diferentes opções. Na Sofia Passarela, eu não tenho o slider de criatividade. Então, se eu quero um modelo realista, eu preciso já construir ele numa forma mais aproximada do que eu quero que ele seja realmente no final ali, né? É diferente do recriar, ele não gera novos elementos para aquela roupa pré-construída. Por fim, a gente chega na Sofia para a criação de estampas. Aqui, através de um texto, de um prompt textual, a gente tem a possibilidade de criar estampas localizadas ou rapport. E eu tenho a possibilidade também aqui na aba estilo de pré-selecionar o estilo do final da minha criação. Se eu quero que ele seja uma silk, se eu quero que ele seja realista, um desenho ou um pet. Nesse caso eu vou selecionar um pet e vou colocar aqui que eu quero uma flor vermelha. Vou clicar em gerar e aguardar a criação final. Pronto, temos um primeiro resultado. Você pode pegar e já utilizar ele como ele está dentro da biblioteca do Fashion Studio, ou então essa imagem pode ser exportada para o Audaces Ideia, onde a gente pode remover o fundo, importar de novo aqui para o Fashion Studio e utilizar sem o fundo. Se a gente gerar outras opções com o mesmo prompt, a Sofia sempre vai trazer uma variante levemente diferente da anterior. Agora, a gente vai testar a opção estampa corrida. Aqui não precisa se preocupar se o texto está no singular ou no plural, porque a Sofia sempre vai gerar um motivo que pode ser reproduzível num rapport. Então, eu tenho a opção também de selecionar o estilo. As opções aqui em estilo são diferentes das opções em estampa local, sendo elas aquarela, geométrico, bordado, tricô, miçangas e pérola. Nesse caso, eu vou utilizar a opção bordado e vou gerar uma nova imagem. Mudando o estilo, a gente tem novas opções para a estampa
corrida. Temos aqui alguns resultados bem interessantes e tudo que eu apresentei para vocês até agora, a imagem gerada tem esse botão de salvar aqui no canto inferior direito. Clicando nele, eu tenho a possibilidade de salvar na minha base de estampas locais ou na minha base de imagens do computador. Se eu seleciono a opção para salvar na biblioteca do sistema, eu tenho aqui a possibilidade de deixar, de pré-selecionar a pasta onde eu quero que essa estampa foi gerada. Então aqui eu posso definir se ela vai ficar junto com as estampas corridas, junto com as estampas locais, ou se isso vai ser uma textura de tecido para que eu reutilize depois as minhas criações. Aqui eu apresentei algumas possibilidades que a Sofia traz dentro do Fashion Studio, mas nada melhor do que você testar e entender como isso pode te ajudar na sua realidade. E agora eu vou passar para minha colega Nathalie, que vai apresentar como a Sofia pode contribuir também no processo de criação no Audaces Ideia. Muito obrigado. Obrigada, Tom. O meu nome é Nathalie, eu sou responsável pelo IDEA dentro do time de produto aqui da Audaces e quero mostrar um pouquinho para vocês de como funciona o IDEA, o que a gente usa e como aplicar a inteligência artificial integrada com o IDEA, a nossa inteligência artificial Sofia, e como ela auxilia no processo criativo para tomada de decisão no momento que a gente está fazendo a criação da nossa coleção. Então aqui eu quero mostrar para vocês uma ideia geral de como funciona o IDEA. Aqui na lateral esquerda a gente tem ferramentas de desenho, então eu consigo fazer de forma muito simplificada desenhos técnicos de modelos de moda. Então a gente tem ferramentas de simetria, então eu consigo fazer desenhos simétricos, tudo que eu faço de um lado se replica do outro lado, isso otimiza muito o processo de desenho, né? Quando a gente tem que desenhar vários modelos em um dia só, a gente consegue otimizar muito esse processo com essa ferramenta de simetria e todas as demais facilidades que a gente tem dentro do IDEA para desenho. A gente tem biblioteca de manequins, então a gente consegue escolher frente, lado, costas, diferentes cores, manequim feminino, masculino, infantil, até definições de cabelo, maquiagem, eu tenho dentro de uma biblioteca que a gente disponibiliza dentro do IDEA. Você também pode criar os próprios manequins e salvar eles aqui dentro dessa biblioteca. Em formas personalizadas, a gente tem acesso a uma biblioteca de insumos, então a gente tem botões, laços, puxador de zíper, que você já pode usar aqui dessa biblioteca direto no seu desenho e desenhar ele da forma que quiser, colorir ele da forma que quiser, ou também desenhar os seus e incluir nessa biblioteca para você usar futuramente. Não só você pode colocar numa pasta compartilhada e todas as pessoas da empresa usarem esse mesmo elemento que você criou, por exemplo, um insumo personalizado que vai ser usado por todos os estilistas na mesma coleção. Então, bem legal essas ferramentas de biblioteca aqui dentro. A gente também tem a parte de ficha técnica, onde eu vou fazer o preenchimento, o cadastramento de todos os materiais necessários, especificações técnicas da minha peça, para que esse seja o documento oficial dentro da empresa. Afinal, é para isso que uma ficha técnica existe, para que seja um documento de comunicação de ponta a ponta dentro de uma empresa, de uma confecção, até o momento de liberar a produção desse produto. Então explorem, usem o IDEA, é muito rápido para fazer os desenhos aqui dentro, eu consigo otimizar muito esse processo de desenho. Aqui eu já fiz um modelo para mostrar para vocês como eu uso a Sofia dentro do IDEA depois que eu já tenho esse meu desenho pronto. A gente tem dentro da Sofia, a Sofia fica numa aba aqui dentro de criação, afinal ela faz parte do processo de criação da coleção. E eu posso selecionar o meu modelo, aqui eu tenho, por exemplo, essa saia. Eu fiz só, aqui eu estou usando o desenho simples, né? Sem cor, ainda não tem definição de paleta, por exemplo, mas eu quero ter uma ideia. Eu fiz o primeiro esboço na minha coleção e eu quero ter uma ideia de como essa peça vai ficar depois de pronta. Isso é possível com a Sofia. Então eu seleciono meu desenho, aqui eu já agrupei ela, então tá selecionada toda junta, né? Eu selecionei só a saia aqui desse meu desenho, vou aqui na aba da Audaces Sofia e aqui na opção criatividade, eu já tinha escrito aqui algo antes, mas eu vou recriar
esse modelo. Então, o que a Sofia vai fazer? Vai usar esse meu desenho como base e me trazer uma versão realista dela. Então, aqui no prompt, que é essa parte que eu vou descrever o que eu quero, eu vou detalhar um pouco melhor o que eu desejo. Lembrando, aqui eu estou na opção criatividade. Quando eu tenho um desenho preto e branco, mais simplificado, eu vou usar essa opção. Então, aqui eu vou escrever uma ideia geral do meu modelo, que é uma saia de linho. Eu vou pedir de linho, que é o que vocês sugeriram lá no Instagram. Então, uma saia de linho com amarração lateral. E aqui eu vou pedir para ele ser na cor verde, que também é uma cor que vocês sugeriram. Eu tenho a opção de selecionar se eu quero que a Sofia gere uma imagem, 2, 3 ou 4. Eu vou pedir 4 porque às vezes existe uma variação, isso é natural da tecnologia de inteligência artificial. Então eu vou pedir 4 porque dali eu tenho certeza que eu vou gostar de alguma e vou selecionar qual melhor se adapta ao que eu preciso e qual modelo está mais adequado ao que eu espero dessa peça. Então cliquei na quantidade de imagens que eu quero gerar e vou clicar em gerar. Aqui tem um tempo normal de processamento até que as imagens sejam geradas. Então aqui a Sofia gerou 4 imagens diferentes e eu posso escolher qual que melhor se adapta ao que eu preciso. Eu quero uma que seja completamente verde, então eu vou selecionar essa daqui. Essas demais aqui eu não vou precisar. Agora que eu tenho essa imagem aqui, eu posso visualizar inclusive variantes. E aqui eu posso ter uma ideia de quão realista essa fica a minha ideia. Ó. Ela se baseou no meu desenho e me trouxe praticamente como essa protótipo vai ficar depois de confeccionada. Isso me ajuda na tomada de decisão, se eu quero realmente continuar com esse desenho, com esse modelo dessa forma, ou se eu quero fazer adaptações, porque agora eu já tenho uma ideia de como ela vai ficar depois de pronta. Agora eu quero criar uma outra variante e eu vou usar essa mesma imagem para criar. Então eu posso vir aqui em da Sofia novamente, eu cliquei na imagem gerada e eu vou digitar agora aqui marrom, por exemplo. E vou criar novamente 4 imagens para ver qual que melhor atende o que eu espero. E vou selecionar agora qual imagem se adequa melhor ao que eu preciso. Aqui todas ficaram semelhantes porque eu me baseei numa imagem que já estava com cor sólida, então ele gerou várias imagens com a mesma cor. Eu vou selecionar aqui qual melhor me atende. Então essa é uma forma de criar variantes de cor a partir de um desenho, de um esboço em preto e branco. Eu consigo gerar diversas imagens realistas de variantes de cor, tomar decisão com base em como essa peça vai ficar pronta, sem mesmo ter nem passado por outros processos de corte de matéria-prima, de costura. Então isso otimiza muito esse processo de decisão logo no início, na primeira etapa. Agora eu vou mostrar para vocês quando eu já tenho definições de cor, de tecido e eu já colori o meu desenho. Então eu já estou um pouco mais à frente na definição da coleção. Aqui eu já colori esse meu desenho, por exemplo, eu coloquei o tecido como textura, eu tenho essa definição e eu só quero uma versão realista dele. Eu preciso que o meu desenho e a imagem realista seja fiel à cor. A gente sabe que isso é muito importante dentro da indústria, né? Então, por isso que nesse momento eu vou usar a opção fidelidade da Sofia. Então aqui eu vou deletar esse prompt que eu tinha feito para saia e vou selecionar a opção fidelidade. E com isso eu vou escrever agora especificações desse meu blazer. Então eu vou escrever aqui blazer curto de tweed, que é o tecido do meu blazer. Eu vou pedir para criar 4 imagens para eu ter uma ideia geral de qual imagem que mais me agrada. Vou pedir para gerar. E aqui vocês podem ver que gerou uma imagem realista do meu blazer, com as definições que eu coloquei, o tecido, ele seguiu exatamente a cor do meu desenho, então existe essa fidelidade tanto no tecido quanto na cor definida. Aqui eu posso selecionar qual melhor me agrada, qual mais me agrada, tem pequenas variações, então eu posso sempre escolher qual que está mais adequado com o que eu desejo. Eu vou fazer o mesmo processo com a saia. Então eu vou selecionar ela, vou na da Sofia e vou fazer uma pequena descrição. Saia de linho com babados e amarração
lateral. E vou gerar. Aqui eu vou ter também as 4 variações, que eu posso definir qual que me agrada mais. Deixa eu ver qual. Essa aqui é a que mais está perto do que eu espero. Então aqui eu tenho a versão realista dos 2 modelos que eu já desenhei. Aqui, se eu quiser fazer variações de cor, eu posso tanto fazer o desenho colorido e gerar outras imagens com base nessa cor exata, ou posso também fazer aquele mesmo processo de selecionar a imagem, vou lá na aba Criatividade, defino aqui a cor, verde ou azul marinho, por exemplo, e gero. Lembrando, quando eu coloco cor no prompt, eu tenho que usar a opção Criatividade, certo? Então, eu vou gerar aqui uma variação de cor azul marinho nessa saia. Então, vocês podem ver que ela vai gerar várias opções e eu posso selecionar qual atende mais às minhas expectativas. Eu gostei dessa aqui. Então, assim, eu posso gerar várias imagens realistas das cores que eu desejo, dos modelos que eu desejo, seja no momento de ter um esboço em preto e branco ou depois que eu já colori os meus desenhos. A Sofia está aqui para auxiliar o trabalho do estilista. Ela não substitui o trabalho do estilista, do designer, mas ela pode fazer uma entrega muito mais interessante, porque eu consigo visualizar praticamente como se fosse uma foto da protótipo no momento que eu estou esboçando o meu desenho, que eu estou fazendo meus croquis. Então é isso, espero que vocês explorem, que usem muito a Sofia e nos contem o quanto isso tem ajudado o trabalho de vocês no processo criativo. Muito obrigada, Nathalie, Tom. Obrigada a vocês também que assistiram a nossa Masterclass até aqui e que interagiram em todas as redes sociais. Esperamos que esse conteúdo te ajude a ver como a IA pode ser uma ótima parceira nas suas criações. E se você quiser revisitar o conteúdo da aula, nós temos um material de apoio e você também pode reassistir a essa Masterclass quantas vezes quiser. Se você ainda não tem o Audacity 360 e quer testar essas soluções, que tal baixar o nosso trial gratuito? E se você tem o 360, mas não tem o Audacity Sofia, é só chamar um de nossos consultores. Vamos deixar todos os links na descrição do vídeo. E se precisar, fique à vontade para nos chamar em todos os nossos canais de comunicação. Muito obrigada por assistir e até breve!